O seu casamento está em crise? Você sente que ele esfriou? Que existe um distanciamento? Que mal vocês conseguem terminar uma frase no diálogo? Eu sei como você se sente, porque eu também já me senti assim. Eu vivi um casamento infeliz por anos e eu achava que eu precisava fazer mais para o meu casamento melhorar. Sabe aquela frase, a mulher sábia edifica a sua casa? Pois é, eu tomei ranço dela, exatamente porque eu tinha essa sensação que se eu fosse a mulher sábia, se eu fizesse mais, se eu orasse mais, se eu jejuasse mais, se eu fizesse mais campanhas pelo meu casamento, tudo ia se resolver. E eu não entendia nada sobre dinâmicas. Eu não entendia nada sobre repetição de padrões. Naquela época, eu era apenas uma crente, uma pessoa religiosa, que até então eu não me via assim, tentando salvar o meu casamento. Eu amava o meu casamento, eu já tinha os meus 3 filhos e eu queria resolver, eu queria uma solução. Mas eu queria também me sentir bem neste casamento. Então eu fazia mais. Eu fazia a dancinha, eu trocava as lingeries constantemente, principalmente nessa época, né, gente? Época do Dia dos Namorados. Eu sempre fazia algo para surpreender o meu marido. Mas parecia que nada surtia efeito. Olha, eu vou contar pra vocês, já aconteceu uma vez de Dia dos Namorados, de eu fazer tudo isso e ele simplesmente olhar pro celular, virar pro lado da cama e dormir. Tava feio o negócio e eu não conseguia diagnosticar na época. Hoje eu tenho o meu casamento restaurado, eu entendi como que funcionam as dinâmicas de casais que provavelmente aconteceu com os nossos ancestrais. Eu entendi e precisei quebrar esses padrões, né? Eu entendi de traumas e bloqueios. Eu entendi que a minha criança ferida fazia eu replicar uma dinâmica no meu casamento. Eu precisei olhar para dentro de mim e curar a minha criança ferida. E você? Você acha que você precisa fazer o quê para salvar o seu casamento? Dentro do Vida de Reino, nós temos tudo isso que eu te falei. E tudo isso biblicamente. Eu ensino como você crer corretamente. Porque a primeira coisa para você mudar um comportamento, quebrar um padrão, é você mudar suas crenças internas. Primeira coisa que você precisa fazer é curar o seu coração, transformar o seu coração, permitir que o Senhor alcance áreas que não foram alcançadas ainda, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, como a Bíblia fala. O meu povo perece porque falta o conhecimento e por falta de limpeza mesmo do coração. Por isso que eu digo que a nossa mentalidade anda lado a lado com a espiritualidade. Não tem como eu viver o propósito, viver o que os céus têm para mim, se o meu coração tá cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimentos. Eu era uma pessoa que eu não tinha muitos problemas com meu marido. A gente não brigava, nós nunca fomos de brigar, de discutir. Pelo contrário, eu era explosiva, rixosa, né, mandona. E eu não percebia isso, mas ele era submisso. Então eu mandava, ele obedecia. Eu gritava, ele se calava. Então a dinâmica estava dando certo, mas não era uma dinâmica saudável. Era uma dinâmica doente. Eu era a tirana e ele o submisso. Então eu precisei de 3 separações. Eu precisei passar por cada uma das separações para que o problema se resolvesse de fato. Olha só, tudo de ruim que acontece na nossa vida, muitas das vezes é porque nós precisamos daquilo para poder mudar.
Muitas das vezes eu falo muito isso para os meus filhos. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. E muitas das vezes nós escolhemos o caminho da dor. Então eu já sabia que o meu casamento estava em crise, eu já sabia que o meu casamento passava por problemas, mas eu não dava conta de resolver se não tivesse essas dores. Eu tentei resolver da forma que eu achava que tinha, né? Que era a consciência que eu tinha naquele momento. Que era como? Vamos orar, né? Vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Deus. Deus vai resolver o meu casamento. Eu não entendia que o meu casamento era eu e o meu marido que precisávamos resolver. E não é só a mulher. Vamos desmistificar isso, né? Porque parece que fica tudo nas costas da mulher. Não é isso. Na verdade, é tudo 50-50. Mas quando a mulher aplica os 50 dela, naturalmente você conduz o homem a aplicar os 50 dele. Até porque no Vida de Reino você aprende também a colocar os limites. Quanto mais você eleva o seu valor, você coloca limites. Quanto mais você eleva o seu valor, mais você vai mudando esses padrões. Por exemplo, onde eu assumia o lugar do meu marido, eu passei a não assumir mais. Quando eu gritava, eu já passei a não gritar mais. Entende? Antes eu não permitia ele me corrigir. Os feedbacks, né? Toda vez que via um feedback, era sempre um tormento. Então agora eu permito que ele me dê os feedbacks. Por quê? Porque nós vamos crescendo na escada da maturidade. E não é de uma vez, não é um passe de mágica, né? Então, às vezes, eu ainda me pego falando impositivamente, fazendo coisas que eu, no automaticamente, sem que eu perceba. Aí ele me fala, amor, ó, isso aqui você falou, não deveria ter falado desse jeito. Amor, você percebe que você fez isso sem perceber? Aí eu, opa, verdade, eu não percebi que eu falei assim. Então, quanto mais você cresce na escala da maturidade, menos orgulho você vai ter. Sabe por quê? Porque quando você não quer ser corrigido, é orgulho. Mas, de certa forma, é por quê? Por que aqui o orgulho brota? Brota da ferida. Por quê? Muitas das vezes por nós termos sido corrigidas de forma errada. Corrigidas de forma agressiva. Então, a gente sente a correção como agressão. E a correção não é agressão. A correção é para você crescer. É para sua maturidade. Então, se você quer de fato restaurar o seu casamento, você precisará galgar essas escadas do conhecimento, galgar essas escadas da maturidade. Por isso que eu me tornei especialista em traumas e bloqueios, para te ajudar a desbloquear, a te desbloquear. Porque às vezes você tem um bloqueio de paternidade. E aí você projeta no seu marido o pai que você não teve. E às vezes você projeta, inclusive, em Deus o pai que você não teve. Vou tomar um cafezinho aqui porque eu tô tossindo. E aí o café me ajuda a manter a gravação. E aí o que acontece? Em Deus, quando você teve um pai ausente, a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Porque a gente sempre acha que Deus está demorando muito, que Deus está atrasado, que Deus não está nos suprindo, ou que Ele não está nos suprindo na velocidade que nós gostaríamos. Então pensa nisso. Se você quer restaurar o seu casamento, eu estou aqui como mentora de restauração de casamento, me coloco à disposição, mentora de restauração de casamento, especialista em traumas e bloqueios. Inclusive, eu criei uma sessão de desbloqueio emocional, onde em 2 horas de atendimento você me conta a sua história, eu identifico os seus bloqueios e eu quebro os bloqueios na mesma sessão. Por isso que são 2 horas de atendimento. Então, se você quer essa sessão do desbloqueio emocional, já comente aqui embaixo eu quero, porque aí o meu time vai te mandar o link do meu WhatsApp para você agendar a sua sessão. E, consequentemente, você vai precisar de uma mentoria. Por quê? Como eu te falei, não é assim. Os bloqueios a gente vai quebrando e identificando conforme a gente vai aprendendo sobre eles.
Por isso que eu criei o Vida de Reino, porque o Vida de Reino você vai passar 1 ano comigo. E o valor é bem acessível. Então você conseguirá em 1 ano transformar a sua vida e o seu casamento. Parece que é muito, mas eu vou te falar, esse ano vai passar e nada vai mudar se você não mudar. Quando a gente muda, tudo muda. Porque eu fiquei 1 ano em crise, passei por 3 separações, não busquei o autoconhecimento naquele ano, depois de 18 anos de casada. Então, quanto mais tempo de casado, mais o sentimento de peso, de você talvez ter perdido uma vida, ter jogado uma vida fora, ou de tudo que você fez e não adiantou. Mas, se você se dedicar 1 ano a você, a sua transformação, a elevar o seu valor, a resgatar a princesa que existe em você, eu tenho certeza que não só o seu casamento, mas a sua vida, o seu propósito, o seu legado vai ser restaurado. E Deus está chamando mulheres para curar outras mulheres. Deus quer curar, me arrepiando toda aqui, Deus quer curar mulheres para curar outras mulheres. Foi assim comigo. E eu tenho certeza que vai ser assim com você também. Me chama aqui que eu vou te ajudar. Beijos e até a próxima.